Oferecimento Canicos Moda Nerd. Boa, gente boa, estamos começando o complemento do Papo com Machado, que foi ao ar no dia 22 de novembro, o Papo ao Vivo, que eu faço toda sexta-feira, das 20 às 21 horas. Este é o complemento, aquelas perguntas que não puderam ser respondidas no ao vivo, eu junto tudo, gravo um vídeo e venho pra cá pra responder pra vocês. Eu sou Nelson Machado e a gente tá começando aqui o complemento. Começar com os abraçaços, claro. Primeiro pro Kitsune, vou abrir já com isso, o Kitsune das camisetas da Canicos Moda Nerd. Grande Kitsune, abraçaço pra você. As camisetas aí, ó, estão aí. Camisetas bonitas, camisetas do Machadinho. Não tem só essas camisetas na Canicos, tá? Tem muito mais coisa, muito mais produtos, é uma beleza. Mas tem as camisetas do Machadinho, vamos entrar lá, vamos procurar. O link tá aqui embaixo, tá aqui na descrição do vídeo, tem o link da Canicos e vocês também podem procurar o Kitsune e conversar com ele, fazer encomenda, mandar medidas, como é que quer, escolher cor, escolher figura, escolher o que quiser pelo WhatsApp do Kitsune. Fala direto com ele aí por esse WhatsApp, 21 99289 2266, repetindo, 21 99289 2266. E outro abraço também para o Victor Brasil. Grande Victor Brasil. Victor Brasil entrou, começou o papo meio assim, meio enlouquecido, só fazendo piada, coisa de véi. Aí eu fiquei um pouco, falei, Victor, faz umas perguntinhas, já que você está participando, já que você está se dando trabalho de participar, faz umas perguntinhas. Eu imaginei que ele pudesse parar um pouquinho, pensar um pouquinho e dizer, é verdade, vou perguntar uma coisa legal. E que ele mandasse uma pergunta. Rapaz, ele mandou uma bateria de perguntas. O Victor está se tornando o maior, o mais amplo dos bateristas do Papo com o Machado. E vou te contar, hein? É uma pergunta mais legal que a outra. Mandou grandes perguntas, grande Victor Brasil. Valeu. Vamos responder praticamente todas aqui hoje, tá? Um abraço também para a galera do Sextou da Cultura. Sextou na Cultura, né? Que falou que está lançando uma animação e que quer conversar comigo sobre colocar voz numa animação. Podemos conversar. Você faz o seguinte, manda um e-mail aqui para o papo@nelsonmachado.com.br, tá, gente? Não vamos esquecer do BR. Muita gente envia e-mail para mim e o e-mail não chega, porque não põe o BR, põe nelsonmachado.com, não vai chegar em lugar nenhum, não vai chegar para ninguém, tá? Não esqueçam o BR no final, por favor. E antes de a gente começar o papo propriamente dito, eu quero recomendar mais uma vez, já recomendei uma vez, vou recomendar de novo, o canal Fala Francisco, do meu amigo Francisco Bretas. Grandes papos ele bate lá, grandes papos, tá? O Fala Francisco é um canal onde o Francisco fala, o Bretas sai falando sobre o assunto que der na telha dele, mas em cada vídeo tem uma coisa gostosa, uma lição boa, uma coisa legal para se aprender ou sobre a qual pensar. É muito legal acompanhar o canal, tá aqui, ó, tá aqui em cima, é só clicar depois que terminar de assistir aqui, volta aqui e clica e assista ao vídeo do Fala Francisco. Assista a todos os vídeos do Fala Francisco, tá? Beleza? Agora, chega de divulgação, chega de jabá, chega de abraços e vamos bater papo. Abraim Silva! Qual sotaque brasileiro você acha mais parecido com o português de Portugal? Ô, Abraim, eu tenho a impressão que é o carioca, tá? Eu não tenho essa segurança, não sou um estudioso, não sou um professor Henry Higgins da língua portuguesa, não chega a isso. Mas eu tenho a impressão que os R's e os S's e a maneira de construir coisas do pessoal do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, é a mais próxima de Portugal, porque é que conviveu com portugueses por mais tempo. Afinal, a corte foi lá, certo? Tudo foi lá. Tudo que aconteceu na história do Brasil até acabar o Império, aconteceu no Rio de Janeiro. Então, os portugueses estavam em massa lá. Era importante ser como portugueses, parecer portugueses, viver como os portugueses. Então, eu acho que foi o lugar que mais absorveu Portugal, foi o Rio de Janeiro, portanto, deve ser o sotaque mais próximo. Igor Mairink, cheio de gracinha, né, Igor Mairink? Vem com perguntinha sem vergonha. A pergunta do Igor Mairink.
Como se chama aquele carro branco que tem uma sirene e que leva doentes ao hospital? Eu sei o que você quer, vou responder para você. Ah! É o SAMU, tonto! Beleza? Satisfeito? Tchau, hein? Bruce Zardo Onofre. As audiodescrições ajudam as pessoas a entenderem melhor os programas ou elas só atrapalham? Audiodescrição é aquele negócio, o filme vai passando e as pessoas vão falando, as coisas vão acontecendo, mas por cima, de vez em quando, entra uma voz. Fulano puxa a cadeira e senta-se. Fulano olha para a porta. Fulano pega o copo, pega a garrafa, enche o copo de uísque e enquanto fala, bebe. É alguém descrevendo tudo o que está acontecendo na cena. Ou seja, é para cegos, né? Para quem está vendo o que acontece, desculpa aí, mas atrapalha bastante. Atrapalha muito. Não sei se ajuda para cegos. Isso teria que perguntar para um cego. Eu vou, assim que puder, eu até vou pesquisar isso. É interessante, é uma pesquisa interessante. Se realmente eles gostam da audiodescrição. A gente tem muito essa mania, todo mundo tem essa mania de achar que está fazendo alguma coisa em benefício de outro, de alguma coisa que eu não sou. Né? Um movimento, homens apoiando o feminismo, sei lá, héteros apoiando movimentos gays. As pessoas, a gente sempre pensa em ajudar, em apoiar e nem sempre está ajudando. Às vezes a pessoa não quer aquele tipo de ajuda. Às vezes é que nem atravessar a velhinha quando a velhinha não queria atravessar, né? Levar ela na marra para o outro lado da rua. Nem sempre a pessoa quer a ajuda. Então era bom perguntar para o consumidor, para o público-alvo, se realmente ajuda. Se continuou fazendo, eu acho que ajuda, mas eu não posso dizer com segurança. Para quem enxerga, não. Mas, felizmente, todos os produtos que têm esse recurso da audiodescrição, seja um DVD, Blu-ray, seja por streaming, seja como for, tem um botão que cancela isso, certo? Você pode tirar ou colocar a audiodescrição à sua vontade. Portanto, também mal não faz. Deixa lá. Se alguém quiser usar, ótimo. Vitor Brasil, baterista amor. Na sua opinião, a TV a cabo no Brasil vai acabar? Não. Vitor Brasil, não. Na minha opinião, não. Porque tudo o que já existiu, quando apareceu uma coisa nova, todo mundo dizia que ia acabar. Quando o cinema apareceu assim, o teatro esquece, adeus. O teatro está acabado. Cinema são imagens mais amplas, a câmera vai buscar a cara do ator, a expressão do ator num close, tem música, tem som alto, bonito, todo mundo entende todas as palavras, o cinema é mais barato, né? Traz artistas de outros lugares para a gente ver. Então o teatro está acabado. Isso não aconteceu, certo? Quando surgiu a televisão, o teatro e o cinema iam acabar. Quando surgiu o rádio, já um pouco as coisas iam acabar. Quando a televisão surgiu, ela ia acabar com o teatro, com o cinema e com o rádio. Não acabou com nada. A televisão prosperou, teatro, cinema e rádio continuaram existindo para todo sempre. Quando surgiu a TV paga, as TVs abertas iam fechar. Qualidade é muito melhor da TV paga, é bem barato e você escolhe canais do mundo inteiro, incluindo as TVs abertas. Vai acabar com a transmissão grátis no ar, assim. Não acabou. Estão aí as TVs funcionando do mesmo jeito. E o streaming não vai acabar nem com a TV paga, nem com a TV, nem com o cinema, nem com o teatro. O streaming veio, a pirataria veio, certo? O DVD baratinho, R$2 na esquina, ou a pirataria via torrent, ou seja o que for. O streaming mesmo, que você paga um X mensal e tem um monte de filme para assistir, não tirou o público dos cinemas. As pessoas continuam abarrotando as salas de exibição para assistir aos filmes. Então, nada acaba com nada. Então, não acho que a TV a cabo no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, vai acabar. Bruce Zardo Onofre. Já teve algum filme ou série do qual a dublagem foi perdida e que foi preciso redublar? Teve várias circunstâncias assim, tá? Eu não vou poder relacionar aqui várias, porque eu sei que teve várias, mas não dá para trazer assim, filme tal. Eu sei de um caso. Um caso que isso aconteceu, que foi com a série Darkwing Duck, há 20 anos atrás, sei lá, pouco mais talvez. Eu dublei a série Darkwing Duck, dirigi uma parte dela, dublei o Darkwing Duck. E recentemente, a coisa de, sei lá, 3 anos atrás, um estúdio me chamou
para fazer um episódio de Darkwing Duck. Eu disse, nossa, mas depois de 20 anos acharam um episódio que não foi dublado? E aí me foi informado, não, não é que não foi dublado, é que foi perdido o áudio em português. A distribuidora, a Disney, na verdade, tem o áudio em todos os idiomas nos quais esse episódio foi dublado, mas o áudio em português desapareceu, eles perderam, tem que fazer de novo. E aí nós redublamos esse episódio com as mesmas pessoas, inclusive com os vilões, os personagens paralelos e tudo mais, os coadjuvantes, né? Nós redublamos esse episódio 20 e tantos anos depois, porque o áudio em português foi perdido. Gustavo Lins, você já dirigiu voz original? É mais complicado? Não, não dirigi voz original, assim, fazer a voz original para desenhos, para animações. Não, não dirigi. Eu dirigi muito radioteatro, que é praticamente a mesma coisa, praticamente, tá? A ideia é a mesma, é você gravar coisas criando situações e criando emoções e criando sensações só com a voz, no caso da voz original, para que depois desenhistas criem em cima do que foi feito na voz. No caso do rádio, era para que depois o público imaginasse a partir do que foi feito com a voz. É mais ou menos a mesma ideia, tá? Mas voz original mesmo, não dirigi não. Trabalhei bastante com voz original, fiz vários trabalhos, várias produções de voz original, e a direção não tem mais complicado ou mais fácil, mais difícil ou mais tranquilo, não, é diferente, tá? É outro trabalho, é outra coisa. Não tem nada a ver voz original com dublagem, ou com... Tem um pouco a ver com o radioteatro antigo, um pouco a ver, tá? Porque o radioteatro, a circunstância em que a coisa está acontecendo, se o cara está correndo, dando um soco em alguém, se ele, seja o que for, está explicado no próprio texto, você vai falando aquilo que está acontecendo, né? E na voz original, isso está na cabeça dos criadores, cujo porta-voz é o diretor, é quem está dirigindo. Quem está dirigindo é que sabe que naquele momento, aquele personagem vai estar subindo um penhasco, enquanto diz uma fala que não tem a ver com subir o penhasco. Então tem que fazer o esforço de subir um penhasco. Então o diretor tem que saber isso e tem que passar isso para o elenco. É outro trabalho, não tem a ver com dublagem, não tem a ver com o rádio exatamente, não tem a ver com teatro, cinema, com nada. Cada trabalho desse é um trabalho diferente, cada direção dessa é uma direção diferente. Por acaso, algumas pessoas fazem nas várias áreas. Tem diretor de dublagem que faz direção de voz original, assim como também já fez direção de teatro, mas é por acaso, não tem realmente ligação uma coisa com a outra. Michel T. Você acha que criança pode dublar nas mesmas regras e condições que adultos? Ou tem algo que realmente tem que adaptar? E a partir de que idade uma criança consegue dublar? Eu falei Michel, né? Michel T, não sei, foi ato falho. É Maciel T, tá? Maciel, quais são essas regras e condições dos adultos? O sujeito recebe o telefonema, marcam com ele dia tal, de tal hora, tal hora. Ele diz pode ou não pode. Ele decide se ele quer ir ou não. Se ele pode, se ele não pode naquele horário, ele combina outro horário. Ele já está ocupado naquele horário, tá? Não. Aí ele vai. Quando ele vai para dentro de um estúdio com ar-condicionado, um lugar para ele se sentar, se ele quiser trabalhar sentado. Ali tem um microfone, uma tela, um fone. Ele vai ler o texto, acompanhar, ensaiar o número de vezes que for necessário. Claro, quanto mais rápido isso for, melhor. Gravar, se estiver tudo bem, o diretor aprova. Se não estiver tudo bem, o diretor diz, olha, ali ficou assim, aqui ficou assado, corrige isso aqui. Terminou isso, ele sai, assina lá um relatório e vai embora. Essas condições são para adultos? Essas condições são para qualquer um, né? São condições... Não tem coisa mais tranquila do que essas condições, ô Marcel. Não tem por que ter uma condição especial, porque o camarada, em vez de ter 18 anos em um dia, tem 14. Eu não consigo ver a diferença disso. Ah, não, mas estou falando de crianças de 5 anos, de 6 anos. Primeiro, isso é uma raridade. Tem muito poucas crianças nessa idade em condições de fazer um trabalho de verdade de dublagem. Ah, mas e para fazer aquele papelzinho pequenininho? Aquele papelzinho pequenininho vai levar, tudo isso que eu falei, vai levar 15 minutos. É como levar a criança a um parquinho, dá 3 voltas num brinquedo, balança numa gangorra e vai embora. A criança corre mais risco no parquinho do que dentro do estúdio. Ela tem mais risco físico,
num playground numa praça do que dentro de um estúdio. Risco psicológico? Vamos falar sério? Nenhum. Nenhum. É conversa fiada. Papagaia, daquela história que eu já falei de favorecer a quem não pediu favores, né? Leis que protegem quem não pediu essa proteção. Pais e mães podem resolver isso tranquilamente, cada um decidindo sobre seu filho. Enfim, a lei está aí, a lei existe. Então, não tem as mesmas regras, tá? As regras são outras para crianças, são as mesmas regras da criança que trabalha num porão, numa máquina de costura, com o risco de espetar o dedo numa agulha para fazer roupas para mandar para grandes magazines, ou crianças que cortam cana em grandes plantações perto de engenhos para fazer açúcar, álcool, rapadura, sei lá. Né? A lei é a mesma para essas crianças e para essa criança que vem aqui fazer 15 minutos de gravação no estúdio e voltar a tempo de ir para a escola. As regras não são as mesmas. Paciência. Vamos tendo que cumpri-las até uma hora que alguém consiga mudá-las. Flávio Orofino, outro baterista também. Eu acho que hoje está sem bateria, mas ele normalmente é um baterista. Você aceitaria participar do Passa ou Repassa do Portiolli, se fosse convidado? Orofino, eu acho que não, tá? Eu acho que não. A parte de perguntas e respostas é legal, curto. Gostaria sim, participaria. A parte do não sabe a resposta, errou, perdeu, burro, não faz mal. Faz parte do show, faz parte do programa. Aquela parte do errou, toma uma torta na cara, ou toma um banho, fica todo molhado, ou escorrega não sei onde. Essa parte não gosto muito. Então acho que eu não participaria não. Eduardo Venceslau, você tem o mesmo nome do seu pai, né? Sim, eu me chamo na verdade Nelson Machado, filho. Meu pai era só Nelson Machado. Se você tivesse um menino, você colocaria esse mesmo nome nele? Com certeza, Eduardo, isso era uma coisa já combinada na vida. Se algum dia nascesse um menino, se chamaria Nelson Machado Neto, né? Mas eu tive meninas e tô feliz com elas. Amanda Finger, o que você acha de redublagens de filmes por outros estúdios? Eu acho falta de respeito com os profissionais originais, é como se dissessem que o trabalho deles ficou ruim. Legal, Amanda, isso é o que você acha, eu não acho, tá? Não acho nada demais. Não acho nada demais. A redublagem por outro estúdio, redublar com outras pessoas, com outras vozes, outra tradução. A partir do momento que vai redublar, como vai redublar, tô nem aí. Aí já não acho mais nada. Eu acho é aqui, ó. Vai redublar. Isso é o desrespeito. Não importa se é com outro, vai redublar comigo mesmo. É um desrespeito. Porque vai ser diferente, vai ficar diferente. Não importa se o filme que eu fiz chama para eu fazer de novo. Eu posso ter tudo igual, o texto igual, tudo igual, mas alguma coisa vai sair diferente. E isso é um desrespeito? Não com profissionais. Profissionais não são desrespeitados, eles são pagos. Não tem desrespeito. O cara que fez a primeira versão foi pago para isso. Pronto, já está feita a parte dele. Se esse filme não voltar, talvez ele nem lembre mais que dublou aquele filme. Se redubla e faz com outra pessoa, esses novos também serão pagos. Não tem ninguém desrespeitado na área profissional. Quem é desrespeitado é você. Quem é desrespeitado é o público. É como se pegasse o filme e tirasse o ator principal da tela e fizesse de novo o filme com outro ator, mas não conta pra ninguém, tá? Você vai lá assistir, aquele filme que eu vi 10 anos atrás. Chega lá, era com o Schwarzenegger e agora tá com o Stallone. O mesmo filme. É um desrespeito. Você esperava ver o Schwarzenegger ali, certo? É a mesma coisa com essa troca de vozes, essa troca de tradução, essa troca de tudo. É um desrespeito com o público, não com os profissionais. O público está sendo desrespeitado. Mas tudo indica que o público não está ligando muito, já que continua consumindo. Então, tá tudo bem. Igor Mairink, baterista também, um dos nossos grandes bateristas, o iniciador das baterias no Papo com o Machado. Ele quer saber com relação a mim, pode-se dizer que a dublagem formou o ator que eu sou, né, hoje, quem eu sou hoje. Pode-se dizer sim, Igor, mas não pode-se dizer que só a dublagem formou o ator, tá? A dublagem é parte da formação do ator. É meio como assim, você é um advogado, e é um advogado bem sucedido. Tá lá, vive bem, tá tranquilo, já tem uma carreira como advogado, e alguém pergunta, pode-se dizer que o estudo de português formou o advogado? Pode-se.
Um advogado tem que falar bem. Mas a matemática também formou o advogado. Física, química também formou advogado, porque lamentavelmente no Brasil, se você não passar em matemática, física e química, você não consegue entrar na faculdade de direito e não vai ser um bom advogado. Então, essas coisas, embora meio inúteis no meio do caminho, também formaram. Muitas coisas inúteis formaram o ator que eu sou, mas muitas coisas úteis também. Se vamos falar do trabalho em si, a dublagem formou o ator Nelson Machado, mas o teatro também. O rádio também, muito. Tem muitas coisas que formaram o ator Nelson Machado. Não só a dublagem. A dublagem é parte dessa formação, mas não é a formação. Juliano Tavares, sua voz sempre foi grave? Não, Juliano, mais jovem a voz era menos grave. Bem garoto, a voz era bem fininha, para falar a verdade. Depois, um pouco mais maiorzinho, já adolescente, a voz ficava variando de fininho para grave, mas um grave adolescente. Então era bem menos grave do que é hoje. Eu dublei Michael Jackson, certo? Para mim a voz estar compatível com a voz do Michael Jackson, eu não podia ter uma voz grave aos 25, 26 anos de idade, que foi quando eu dublei o Michael Jackson. Lepati, você é supersticioso? Eu tenho a impressão de que não, Lepati. As coisas que normalmente chamamos de superstição, né? Que é, sei lá, bater na madeira para não dar azar a alguma coisa, jogar o salzinho por trás do ombro, não passar embaixo de escada, não deixar gato preto atravessar, essas coisas, né? Essas coisas habituais. Atitudes, circunstâncias, acontecimentos que a gente acredita que vão provocar uma coisa ruim na vida da gente. Vão dar azar. Não levo essas coisas a sério, não. Então eu acredito que eu não seja supersticioso, pelo menos não da maneira como as pessoas chamam os outros de supersticiosos. Maciel T. Olha só. Para o complemento, fala sobre a Nelly Amaral. Que tipo de pessoa ela era? Em que condições trabalharam juntos? Como se conheceram? O que você lembra dela? Nossa, você fez um monte de perguntas sobre a Nelly Amaral para mim. Esqueceu de fazer uma, a mais importante. Você conheceu Nelly Amaral? Não. Eu não conheci Nelly Amaral. Eu já falei, eu nunca trabalhei no Rio de Janeiro. Nunca. Nunca. Não, com dublagem. Trabalhei com teatro, trabalhei com televisão, mas não com dublagem. Então eu não conheci, não convivi, não trabalhei, não tive nunca nenhuma ligação com Nelly Amaral, portanto não posso falar sobre ela. Sinto muito, Maciel. Flávio Orofino, você acha que filmes americanos passam uma imagem falsa dos americanos? Não transmite o real cotidiano deles? Acho que não transmite não, mas acho que não é para isso que filmes servem. Eu não quero ver um filme... Se eu quiser saber o real cotidiano do americano, eu vou procurar um documentário. Filmes são ficção. Todos, não importa quais. Mas é um filme sobre a vida do cantor fulano de tal ou do músico, um filme sobre o Elton John, um filme sobre os Beatles, um filme sobre, sei lá, Jerry Lewis e Dean Martin. É sempre ficção. Sempre. Tem lá um ponto ou outro de verdade, uma âncora qualquer que faça com que aquilo pareça uma biografia, mas tem muita coisa criada, inventada. Senão não tem graça, tem que ter. Senão você não vai assistir. Não faz sentido um filme que fale só verdades. E claro, de tudo que já assisti na vida, eu acho que só o brasileiro faz filmes falando mal de si mesmo. Só. O resto não faz. Não. Mesmo assim, quando fala mal de si mesmo, tem lá 2 ou 3 personagens que estão ali para resolver todo aquele mal, estão ali pensando em melhorar, ou tem uma narração que fala em melhorar, que fala em como mudar, como acertar aquela situação que o brasileiro faz errado. E essa voz, esse personagem, essa criatura, também é um brasileiro. Então, não existe realmente filmes que falem mal do povo que faz o filme. Isso é natural. E ninguém quer ver realmente, ninguém quer ver de verdade um filme que fale só a verdade. Não ia ter a menor graça. Eduardo Venceslau, na sua opinião, quais são os motivos que fazem o seriado Chaves fazer tanto sucesso até hoje? No geral, o seriado Chaves fazer sucesso como fez, né? Em princípio, é uma coisa, eu atribuo à universalidade, tá? Aquela vila
poderia se localizar em qualquer lugar do mundo, qualquer, acredito que até na Suécia. Você vai conseguir achar uma vilinha, tem pobre, todo lugar tem pobre, tem, nem que seja só aquele lugar, aquela família, mas tem pobre. Então, aqueles personagens, o menino que acha que porque tem uma bola é melhor do que os outros, o menino que é riquinho, mas é bobo e os outros abusam, aproveitam dele, o menino pobre que é um coitadinho e que se submete a todo mundo em troca de um sanduíche para comer, mas ao mesmo tempo tem que usar esperteza para viver, para se divertir, para se relacionar, o vizinho que não paga aluguel, a vizinha chata que diz que vai furar a bola dos outros meninos se eles continuarem fazendo barulho. Essas coisas são universais. Essas coisas existem em todos os lugares do mundo. Por isso, fez sucesso. Agora, por que que dura esse sucesso até hoje? Esse sucesso até hoje é no Brasil, tá? Não é o mesmo tamanho de sucesso, por exemplo, no México, que é um país de origem deles. Lá eles são tão sucesso quanto Trapalhões são sucesso aqui. Alguma coisa que todo mundo conhece, mas eles podem sair na rua à vontade. Eles podem ir no mercado fazer compra, tá bom? Eles podem sentar numa praça para ler um livro. Ninguém vai rasgar eles em pedaços. Aqui no Brasil vão, ainda vão. É aqui no Brasil esse sucesso. Ao que eu atribuo isso? A vocês. A vocês, o pessoal entre 30 e 40 anos, que cresceu assistindo e que escolheu isso como preferência. Vocês mantêm e exigem que seja mantido. Esse sucesso vai durar enquanto vocês durarem. Talvez os filhos de vocês herdem um pouco dessa exigência da manutenção do sucesso. Isso é ótimo, isso não estou reclamando não é uma queixa não, é fantástico, é maravilhoso, é bom para eles, é bom para os artistas que criaram essa série, é muito, muito, muito legal. Vitor Brasil, olha lá, só pergunta legal, você está lendo algum livro esse mês? Você recomenda algum livro para nós? Duas perguntas diferentes. A primeira parte, tô lendo Como Aprendi a Pensar, do Luiz Felipe Pondé, bem interessante. Pouquinho lento para ler, mas é interessante. E acabei de pegar, não comecei ainda, mas vou começar já, o Branco Letal, do Robert Galbraith, que na verdade é a J.K. Rowling, né, a autora do Harry Potter, que assina como homem para fazer histórias policiais com o detetive Cormoran Strike, que é muito legal. Esse já é o quarto livro do Cormoran Strike. Procurem os livros com as aventuras, com as histórias do Cormoran Strike, que são bem legais. São livros muito, muito bons. Se eu recomendo, acabei de recomendar, né? Os livros do Robert Galbraith. Também estou lendo um pouco de Machado de Assis. Contos, peças, vou intercalando, tá? Mas se é para escolher um deles para recomendar, recomendo qualquer dos livros com as aventuras do Cormoran Strike. Livros do Robert Galbraith, que são bem legais, Dê uma espiada. Camila Puchetti. Posso te pedir um recorte, Nelson? Claro, sempre se pode pedir, a gente tenta achar. Gostaria muito do trecho de quando você fala sobre improviso na dublagem. Camila, esse recorte já tá lá. Já tem um bom tempo. Ó, tá aqui, ó. Dá uma olhada aqui em cima que você vai ver que o recorte já está lá há um bom tempo. Na verdade, ele se chama Improviso e Caco, ou Cacos e Improviso, alguma coisa assim. Legal? Mas ele já está na playlist de recortes já há um bom tempo. Dá uma olhada. Igor Mairink, você acha que filmes musicais devem ser dublados? Não. Eu não acho que nada deve ser dublado, eu acho que tudo pode ser dublado. Eu não gosto de obrigações, de regras, de leis. Não, tem que fazer, tem que dublar. Não. O público quer, faz-se. Não gosto. Filmes musicais tem que ser no original. Tá lá a opção no original. Consuma no original. Mas eles podem ser dublados, tá? Os filmes da Disney mostram claramente isso, que não só podem, como ficam muito bons quando são dublados. São perfeitamente dublados. As músicas ficam excelentes. Mas é só animação. Não, Encantada é muito bom. Eu gosto muito da dublagem musical do Encantada. É claro, desde que as coisas sejam feitas desse jeito, com cuidado, com atenção, com prazer em fazer, com escolhas certas, pessoas certas nos lugares certos, claro, podemos fazer sim. Mas devem ser? Não, não devem. Podem. Flávio Ouro Fino, você já dublou filmes do John Wayne?
Considera filmes de Bang Bang ultrapassados? Não me lembro de ter dublado filmes com o John Wayne no filme, tá? Pode ser que lá atrás, lá no passado, algum filme eu tenha feito algum papel pequeno, uma participação qualquer, e filmes que tivesse o John Wayne. Mas não me lembro, não. Agora, Bang Bang ultrapassado, eu vejo Bang Bang até hoje, compadre. Eu adoro filme de cowboy. Ah, eu gosto muito, eu curto muito. E eu sempre saio procurando lugares que tem filmes antigos de cowboy. John Wayne, os Bang Bang italianos, Django, Ringo, Dólar Furado, Três Homens em Conflito, Dias de Ira. Ah, eu adoro Bang Bang. Eu curto muito. Igor Mairink, você faz alguma coleção? Não, Igor, hoje em dia não. Eu já fiz. Eu tive uma coleção involuntária, uma coleção de sapos. Já contei essa história aqui no canal, né? Estatuetas, bonequinhas, tinha um monte de sapinhos e virou uma coisa... Perdeu-se o controle daquilo e era uma coleção que eu nem estava querendo fazer. Fizeram para mim, né? Chegou uma hora que eu falei, gente, para, não precisa, muito obrigado, tá, beleza. Não, eu não faço. Hoje em dia não tenho nenhuma coleção, não coleciono nada. Eduardo Venceslau, você nunca dublou em estúdios do Rio de Janeiro e de Campinas, mas se te chamassem, você iria? É possível, Eduardo, é possível. Tudo é uma questão de tempo, de circunstância, do momento, tá? Eu nunca dublei no Rio de Janeiro porque não pude ir. Uma ou duas vezes eu fui até chamado. No tempo que minha amiga Sumara Luiz, por exemplo, trabalhava no Rio de Janeiro, dirigia no Rio de Janeiro, umas 2 ou 3 vezes ela sugeriu, vem aqui pro Rio, vem trabalhar um pouco aqui, vem não sei o quê. Mas não pintou, não rolou a circunstância. Eu estava trabalhando em São Paulo, tinha bastante coisa para fazer, não dava, tá? Assim como Campinas, não rolou nada, nenhum chamado, nada, né? Mas eu não vejo problema nenhum em trabalhar em outros lugares do país. Qualquer outro lugar do país. Eu acho ótimo que existam opções, possibilidades. Pode ser que um dia eu queira me mudar de São Paulo para algum outro lugar e lá vai ter como eu ganhar minha vida, fazendo o que sei fazer bem, né? Então, não vejo nenhum problema não. Se me chamassem e tivesse na circunstância certa, condições certas, tempo, agenda, tudo isso, claro que eu iria. Cine Loucura Show! Séries ou continuações de filmes que mudam de elenco. Você acha que o certo seria redublar tudo? Não. Daria muito trabalho, seria muita despesa, seria... Nossa Senhora, e não adianta achar o certo, não aconteceria, jamais vai acontecer, né? E eu não acho que o certo seria redublar tudo. O certo seria não mudar de estúdio. Ou, se mudar de estúdio, tudo bem, o cara pode mudar de estúdio. O cara diz, não, eu não gosto desse lugar, desse preço, ou desse, ou daquilo, ou desse som, vou para outro. Mas que o resto vá junto. Elenco, tradução, direção, até o técnico eu acho que devia ir junto. Certo? Por uma questão de respeito ao público. Eu não acho que deveria haver mudança dessa maneira. Mas ela existe, ela acontece. O que a gente acha não vale. O que vale é a verdade da vida. E a verdade da vida é essa aí. Acontece toda hora. Denilson Oliveira. Já vi muitos dubladores ficarem em saia justa em entrevistas quando o inconveniente do entrevistador pede uma canja de personagem de improviso. Você já passou por isso? Ô, Denilson, claro, todas as vezes. A gente é chamado para entrevista para isso. A gente não é chamado em entrevista para fazer um número de sapateado, cantar uma música, né? Ler um trecho de um livro, não. Tocar saxofone, não. Dublador é chamado para entrevista para mostrar o que ele faz em dublagem. Em geral, são personagens caricatos que têm graça, senão não tem a menor graça, né, durante a entrevista. É para isso que somos chamados. Como assim? Não é uma saia justa, não é... uma surpresa, e agora, o que eu faço? Não é. A gente sabe que quando é chamado para uma entrevista, vai ter que fazer determinadas coisas. Algumas você faz, algumas não. Quando alguém me pede, como já pediram em programas de rádio, para falar de política ou de piadinhas de sacanagem com voz de Kiko, eu deixo bem claro, o Kiko é um menino de 8 anos, ele não entende de política e não fala sobre sacanagem. Não vai falar isso. Tem outros personagens para isso até, eu faço. Não sou um puritano. Eu posso até... O Nelson pode falar isso, o Nelson pode fazer isso. Outros personagens podem. O Kiko, por exemplo, não.
É simples, não tem saia justa. É só saber que você vai lá para isso e está preparado. Fábio Cossenzo, sobre a dublagem de português, existe a necessidade ou o brasileiro teria dificuldade de entender o português de lá? Esse ou ficou confuso. Existe a necessidade ou o brasileiro vai ter dificuldade? Ué, se o brasileiro vai ter dificuldade, existe a necessidade, tá? É a mesma coisa, né? Mas eu entendi a pergunta. Você pega uma cena onde o camarada diz, meio nervoso, assim, ele fala que a malta não quis ir aos copos, então apanhei meu saco no guarda-fatos e parti em autocarro em direção a Gari. Tudo bem pra você? Entendeu tudo? Tá perfeito? Então não precisa dublar. Porque isso é português de Portugal, tá? É assim que um português de Portugal diz que a galera não quis ir beber, aí ele pegou o casaco dele, o paletó no guarda-roupa e pegou um ônibus e foi para a estação para pegar um trem. É isso, tá? Se aquela maneira não te incomoda, então você não precisa que duble. Mas vamos falar sério. Aquilo lá é a nossa maneira, realmente é o mesmo idioma? Não é. Não é o mesmo idioma só porque tem o mesmo nome, tá? O português de Portugal é muito diferente do português do Brasil. Precisa da dublagem, sim. Júnior Batson, tive o privilégio de conhecer um estúdio de dublagem no Rio. Ao tirar uma foto, eu não podia focar os monitores. Isso é aquela noia de gringo em achar que a gente divulga as coisas antes? Os estúdios têm contratos que proíbem eles de mostrarem sequer um frame parado, um ator na tela, parado, você tira uma foto, apareceu lá atrás a tela, o estúdio pode ser processado, ou ele pode perder o cliente vai para outro estúdio. Já aconteceu. Eles são loucos, paranoicos, fazer o quê? Eles acham que o que pode acontecer? O que pode acontecer se você contar que estava no estúdio tal e viu que estava sendo dublado o filme tal? Sabe o que pode acontecer? Você está divulgando um filme de graça! Sem gastarem um centavo por essa divulgação. É só o que pode acontecer. Mas eles têm um medo, uma paranoia. Todo mundo persegue, todo mundo quer prejudicá-los. Então, não pode sequer tirar uma foto. Paciência, é assim que é. Samuel Medley, sobre a série Um Amor de Família, você lembra se chegaram a dublar ela completa? Nunca vi ela disponibilizada por completo no Brasil. Eu acho que não, Samuel. Assim, do que eu lembro, eu dirigi, eu fiz a direção dessa série na 5ª temporada. Até a 4ª temporada foi Antônio Moreno, que dirigiu a série. E lá, acho que 5ª ou 6ª temporada, eu passei a dirigir. E eu fiz essa temporada e mais uma. Então, quando muito, chegamos à 7ª temporada. Quando muito. E eu vejo no IMDb que tem 11 temporadas, então alguma coisa não veio, né? Alguma coisa acabou não vindo. Então eu tenho a impressão de que não dublamos a série toda. Tiago Santos, no caso da recusa de trabalho por motivos éticos, você teve notícia se alguém aceitou o convite depois que você recusou? O Tiago teve notícias, assim, alguém veio e falou, olha, fulano foi fazer o trabalho que você não quis fazer. Não tive. Não tive até porque eu não faço questão. Não. Olha, você soube quem foi que... Não interessa. Que diferença faz, né? Mas, assim, é evidente que alguém foi fazer. O trabalho foi feito. Os motivos que eu tinha para não fazer, você fala em motivos éticos? Motivos éticos são pessoais. São meus motivos. Não é necessariamente motivo do outro. Então, eu tenho esses motivos, o outro não tem. Não existe nenhuma razão para ele não fazer o trabalho. Certo? Essa coisa é muito pessoal. Então, não se pode recriminar, acusar, cobrar. Isso é tudo bobagem, é papagaiada. E não faz diferença, não ajuda em nada, não melhora a vida de ninguém, não acrescenta nada. É só uma bobagem, só uma bobagem. Então, sim, todo o trabalho, foram muito poucos na minha vida, trabalho que eu ou recusei, ou não pude fazer, às vezes acontece de não poder, não é que recusou, mas todo o trabalho, todos eles foram feitos. Não, o Nelson Machado não quis dublar, vamos cancelar essa dublagem, não vamos lançar esse filme. Você acredita numa coisa dessa? Quando isso aconteceu? Onde? Na vida? Né? Não acontece. Então assim, fulano não quis dublar, fulano você quer? Quero. E ele vem e dubla. Isso é normal.
faz parte do show. Maciel T. já deixou ou deixaria de dublar algum trabalho por razões políticas ou ideológicas? Não. Não. Isso não. Aconteceu de não dublar um trabalho, por razões ideológicas, era um trabalho da indústria farmacêutica onde estava se pedindo para dizer uma mentira a respeito de um produto. O produto estava vindo para o Brasil para ser testado em mulheres grávidas e estava se pedindo para dizer no filme que sim, ele já havia sido testado, podia ser dado para mulheres grávidas, justamente para que fosse feito o teste. E era um filme de treinamento, não era um filme para televisão, não era para público em geral, era um filme para ambientes restritos. E eu não quis fazer, tá? É um motivo ideológico? Talvez seja, mas acho que só dessa vez que isso aconteceu. Já dublei Hitler, fazendo grandes discursos, e isso não quer dizer que eu seja um nazista, ou que eu apoie o que ele fez, ou o que ele achava, ou aquele tipo de pensamento. Não, trabalho de ator é trabalho de ator, não tem nada a ver com o que ele é. Não acho que deva tomar esse tipo de atitude. Talvez um dia eu tome, talvez nada tenha atingido o suficiente meus motivos internos, só esse da indústria farmacêutica. Mas por enquanto eu acho que só dessa vez isso aconteceu. Juliano Tavares, você tem medo de palhaço? Não, cara, sou de outra geração. Só a sua geração tem medo de palhaço. Eu não sei por quê, não sei de onde vocês inventaram isso. O palhaço é uma criatura agradável, ele é voltado para criança, o interesse dele é fazer criança rir, é levar tombo, enfiar a cara no chão, levar torta na cara, tomar banho de água gelada, fazer com que deem risada, fazer palhaçadas, fazer coisas divertidas. Eu não sei de onde saiu a ideia de ter medo de palhaço, não cabe na minha cabeça essa ideia, alguém ter medo de palhaço. É uma criatura que até bem pouco tempo atrás era o que se levava aos hospitais para as crianças se sentirem melhor. Agora as crianças não podem mais receber palhaços. Os caras têm que vestir de Batman, de, sei lá, Homem de Ferro. Entra aquela coisa, uma armadura de metal com a máscara fechando o cara. E isso é melhor do que um nariz vermelho, uma boca pintada, um grande sorriso, um sapatão grande no qual ele tropeça e cai. Olha que legal. Não, isso é assustador. O cara na armadura de ferro, ele vai estimular a criança. Eu não sei, o mundo acho que não me pertence mais. Tá muito maluco. Vitor Brasil, pegando pesado. O mundo ficou melhor ou pior nos anos 70 pra cá? Um pouco melhor, tá, Vitor? Um pouco melhor. A tecnologia ajuda a melhorar um pouco as coisas, né? Mas veja bem, nos anos 70 a gente se reunia no botequim, em todos os bares da cidade, para falar mal da guerra do Vietnã. Hoje a gente se reúne no Facebook para falar mal da guerra na Síria. Nos anos 70 nós estávamos há 30 anos da Segunda Guerra Mundial. Os efeitos da Segunda Guerra Mundial ainda chegavam até nós. O nazismo era uma ameaça muito forte. Tínhamos muito medo de voltar o nazismo, né? Agora nós estamos há 30 anos da Guerra Fria. É a mesma distância de antes da Segunda Guerra. Só que agora, em vez do nazismo, nós estamos com muito medo do comunismo. O comunismo que vai invadir o mundo, que vai, né? A mesma coisa, né? Nós estávamos lá, na década de 70, a 25 anos de distância da ditadura Vargas. Falava-se da ditadura, do que se sofreu da ditadura, dos tormentos da ditadura, das prisões aleatórias, das torturas, das mortes da ditadura. Vargas. Fazia 25 anos que aquilo tinha acontecido, estava tudo muito fresco na cabeça de pessoas que ainda estavam vivas, né? Agora nós estamos há 35 anos da ditadura, essa última, militar. Próxima, com as mesmas mortes, mesma tortura, mesmas prisões aleatórias, desnecessárias, mesma coisa, tá tudo muito fresco na cabeça de gente da minha idade, certo? Então, em 70 nós tínhamos 3,5 bilhões de habitantes, 3 bilhões e 500 milhões de habitantes. Hoje nós temos o dobro, 7 bilhões e mais um tanto aí, de habitantes. Então, hoje tem muito mais mortes do que tinha na década de 70? Não.
proporcionalmente é o mesmo número de morte, de sofrimento, de fome, de miséria, de riqueza, de gente metida, de gente legal, de gente boa, de ajuda, de altruísmo. A mesma coisa. Só que agora é em relação a 7 bilhões, naquele tempo era em relação a 3 milhões. Então eu acho que não mudou grande coisa não, Vitor. Eu acho que a gente continua o que sempre foi. Mudou um pouco a tecnologia, aproximou um pouco as pessoas através da tecnologia, afastou um pouco as famílias através da tecnologia, cada um fica no seu celular, mas no seu celular em contato com outras pessoas de outros lugares. Está aproximando pessoas, mas só o resto a gente continua o que a gente sempre foi, pro bem e pro mal. E aqui a gente encerra o complemento desta semana do Papo com o Machado ao vivo. Não vamos esquecer, toda sexta-feira, Papo ao vivo, das 20 às 21, toda sexta. Tô aí batendo papo com vocês, direto ao vivo. Vocês perguntam, eu respondo, vocês retrucam, eu retruco de volta e a gente fica lá batendo papo. Agora tem a galerinha que fica batendo papo entre eles, faz de conta que eu nem tô lá. Tem a, sei lá, a Alexia e a... a Lepati, que ficam fazendo, bota aqui, fica fazendo o tricôzinho delas num canto, as duas conversam só elas. É uma maravilha. Apareçam lá que vai ser bem legal. Toda sexta-feira, das 20 às 21. Por enquanto eu fico por aqui, ó. Um beijaço pra todo mundo e até já já. Oferecimento Canicos Moda Nerd.